Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, 1912-1980, nasceu no Recife, cidade capital do estado de Pernambuco, no Brasil. Do pai, Mário Rodrigues, jornalista, político, poeta, advogado, herdou a valentia. Da mãe, Maria Esther, a firmeza. Foi batizado de Nelson em homenagem ao almirante inglês Lord Nelson, vencedor da Batalha de Trafalgar. Ao todo, Mário Rodrigues e Maria Esther tiveram 14 filhos. Nelson foi o quinto. Em 1916, tinha ele quase 4 anos, a família mudou-se para o Rio de Janeiro. Aos 8, no segundo ano da primária, escreveu uma história que deixou a professora Amália e todo o corpo docente do estabelecimento incrédulos. O marido chega de surpresa em casa, entra no quarto, vê a mulher nua na cama e um vulto de um homem pulando pela janela e sumindo na madrugada. O marido pega numa faca e liquida a mulher, depois ajoelha-se e pede perdão. Tão novo, e já lá estavam os dois temas a que o futuro escritor recorreria obsessivamente: o sexo e a morte. Nelson foi um menino precoce em tudo. Bem cedo, começou a interessar-se pela leitura, pelo futebol, pelo cinema e pela escrita, enchendo resmas e resmas de papel que não mostrava a ninguém. Aos 13 anos, convenceu o pai a admiti-lo como repórter no jornal que este dirigia, Amanhã. Começou como repórter policial, noticiando crimes, sobretudo os que envolviam paixão ou vingança, pelos quais desenvolveu uma verdadeira fixação. Aos 14 tornou-se frequentador assíduo das prostitutas da rua Benedito Hipólito, no Mangue, uma das mais famosas zonas de prostituição do Rio de Janeiro. Aos 15 abandonou a escola, seduzido pelo ambiente da redação do jornal, para nunca mais lá voltar, à escola. Nelson era um melancólico dado a depressões. Atormentava-se por paixonetas não correspondidas. Era um sedutor, um Dom Juan. Passava a vida apaixonado, saltando de rapariga em rapariga. No ano de 1929, sofreu um duro golpe, o assassinato do irmão, Roberto Rodrigues, em plena sede do jornal Crítica, propriedade da família. No ano seguinte, outros 2 golpes, a morte do pai aos 45 anos e o encerramento do jornal familiar em virtude da Revolução de 1930. Um golpe de Estado que destituiu o Presidente da República, Washington Luiz, e permitiu a ascensão de Getúlio Vargas ao governo do Brasil. Em virtude do sucedido, a família confrontou-se com graves dificuldades financeiras. Foi a derrocada. No ápice perderam o jornal, que era a sua única fonte de rendimento. Ficaram completamente arruinados. Os anos seguintes seriam duros. Mudaram diversas vezes de casa, uma pior que a outra, passaram dificuldades económicas, tiveram de se privar de muitos hábitos, passaram fome, a tal ponto que em 1934 foi diagnosticada tuberculose. De abril de 1934 a junho de 1935, durante 14 meses, Nelson esteve internado num sanatório em Campos de Jordão. Findo esse tempo, voltou para casa, porém não se livraria da doença tão depressa. A tuberculose atormentou-o durante 15 anos, até 1949, tendo sido submetido a vários tratamentos e internamentos. Todavia, apesar de todos os reveses, os irmãos Rodrigues lá se foram empregando em jornais para a subsistência da família. Aos 27 anos, Nelson casou com Elsa Bretanha, secretária do jornal O Globo, onde trabalhavam. Mas Nelson sempre foi um adúltero. Traiu a esposa diversas vezes durante o matrimónio, mantendo outros casos mais ou menos prolongados com outras mulheres. De uma delas, Yolanda, chegou a ter 3 filhos ilegítimos. O escritor era um mulherengo, precisava viver num permanente estado de paixão. Toda a sua vida foi um caleidoscópio de amores. Alguns meses depois do casamento, como sequela da tuberculose, Nelson teve uma infecção ocular que acabou por fazê-lo perder 30% da visão, para sempre. No entanto, recusou-se determinantemente a usar óculos. Não queria ser tratado como o caixa de óculos. Em meados de 1941, escreveu a sua primeira peça de teatro, A Mulher Sem Pecado. Nesse mesmo ano, nasceu o seu primeiro filho, a quem pôs o nome Joffre, uma homenagem ao seu irmão vitimado pela tuberculose, e descobriu que tinha uma úlcera no duodeno que o atormentaria até ao fim dos seus dias. Seria, porém, em 1943, com a peça Vestido de Noiva, que Nelson atingiria o estrelato, sendo unanimemente considerado um dramaturgo de descomunal talento. Nessa época, Nelson escrevia para o Globo Juvenil de Roberto Marinho e ganhava pouco pelo seu trabalho. Do dinheiro que oferia, uma parte era entregue à mãe para o sustento desta e das irmãs mais novas e outra era administrada pela mulher. Nelson vivia muito contido financeiramente, de tal modo que era visto como unha de fome. Foi então convidado
para o cargo de diretor de duas revistas, o Guri e Detetive, propriedade de Assis Chateaubriand. Em virtude de um dos seus lampejos de imaginação, pouco tempo depois estaria a assinar com um pseudónimo feminino, Susana Flegg, um folhetim que dava pelo nome de Meu Destino é Pecar, nas páginas de O Jornal, diário também pertencente a Chateaubriand. O folhetim foi um sucesso, tal ordem que o periódico passou de uma tiragem de 3.000 para quase 30.000 exemplares. E Nelson viu-se pressionado a dar continuidade ao êxito, redigindo um novo folhetim, igualmente arrasador. Escravas do Amor e, mais tarde, Núpcias de Fogo. Tinha encontrado a sua forma de sustento. Em 1945, escreveu a peça Álbum de Família. O texto foi considerado de indecente e doentio pela censura federal do Brasil e proibido de ser representado sob a alegação de que preconizava o incesto e incitava ao crime. Só 20 anos mais tarde, em 1965, a peça seria liberada e levada à cena, em julho de 67. Outras peças seguiriam, umas proibidas pela censura, outras não. Todas, contudo, polémicas, tal qual como Nelson Rodrigues. Em 1949, Nelson mudou-se para o Diário da Noite, onde inventou uma nova máscara feminina, Mirna. Não tendo conhecido a glória de Susana Flegg, forneceu-lhe material para produzir A Mulher que Amou Demais e para vir a criar nas páginas do jornal um correio sentimental em que Nelson, com o pseudónimo de Mirna, dava conselhos às leitoras que lhe escreviam. De dia, a redação dos jornais. De noite, a escrita das suas peças de teatro. E muitos cigarros e cafés. Assim foi durante anos, até que se cansou. Em 1950, despediu-se do jornal. Tentou arranjar um emprego na função pública, mas não conseguiu. Ninguém iria empregar um tuberculoso. Ficou 1 ano desempregado. Em 51, entrou como redator para A Última Hora, de Samuel Weiner, onde passou a receber um vencimento considerável. Além dele, 2 irmãos e as 6 irmãs Rodrigues integrariam o quadro do jornal. A sua coluna diária, A Vida Como Ela É, passou a ser leitura obrigatória. Toda a gente comentava as suas histórias. Nessa época, Nelson começou a transformar-se no jornalista mais popular do Rio de Janeiro. Todos lhe reconheciam inteligência e talento. Porém, tornou-se também o bode expiatório da crítica. Acusaram-no de ser um destruidor da família brasileira, de comunista, ele que era do mais anticomunista que havia, de devasso, de tarado, de pretender erradicar a religião dos lares brasileiros. Certos críticos faziam Nelson explodir de rancor, de muito se vingou nas páginas dos jornais, mas o seu temperamento não era o de um homem de ódios. Muitas vezes perdoou ou fez por esquecer os maltratos de que foi vítima. Nelson era um homem generoso e de bom coração. Nelson defendia-se. Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico. A ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil, para que não o sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. A partir do momento em que Ana Karenina ou Bovary trai, muitas senhoras da vida real deixarão de fazê-lo. No Crime e Castigo, Raskolnikov mata uma velha e no mesmo instante o ódio social que fermenta em nós estará diminuído, aplacado. Ele matou por todos. Em março de 1955, 25 anos depois do encerramento do Jornal da Família, Crítica, os Rodrigues viriam finalmente feita justiça. Receberam uma indemnização do Estado no valor de $1.800.000. O dinheiro foi repartido por Dona Esther e pelos filhos. Nelson, apesar de famoso, de ganhar razoavelmente bem à época, passava a vida na penúria, com dívidas por liquidar. Saíra-lhe a sorte grande. Tal não impediu que 3 anos mais tarde, em 58, pusesse de lado os escrúpulos e tivesse de ir pedir ao Presidente da República, Juscelino Kubitschek, um emprego como funcionário público. O chefe de Estado, que era um grande admirador do seu irmão, Mário Filho, atendeu ao pedido. Só que Nelson reprovou nos exames médicos de admissão por falta de vista. Acabou por pedir a vaga para a mulher, que deste modo se tornou funcionária do Estado. Em virtude de complicações pós-operatórias da extração da vesícula, de novembro de 58 a março de 59, Nelson esteve acamado em diversos momentos à porta da morte. Em 1961, pediu a sua demissão de última hora. Passou pelo Diário da Noite e acabou no jornal O Globo, a escrever uma coluna de futebol. No espaço de uma vida, de uma única vida, Nelson parecia ter vivido muitas. Ainda nem sequer fizera 50 anos e já tinha a aparência de um velho.
Gordo, sedentário, descuidado no vestir, lentos gestos, falar arrastado, um olhar triste, a somar ao facto de ser um ex-tuberculoso, cardíaco, ulceroso, de sofrer de hemorróidas e de enxaquecas permanentemente. Apesar disso, Nelson possuía uma capacidade incrível para atrair as mulheres. Foi o caso de Lúcia, uma jovem linda de 25 anos, casada, descendente de uma família rica, conceituadíssima. Por causa dessa paixão, Nelson deixou Elsa e os 2 filhos e foi viver com Lúcia, que entretanto se divorciaria do marido. O escritor teve não só de enfrentar a família da namorada, que se opunha determinantemente à relação, como teve um dos grandes desgostos da sua vida. Lúcia ficou grávida e deu à luz uma menina de nome Daniela, cheia de problemas de saúde, a menina sem estrela. A criança sofrera uma paralisia cerebral durante o parto, que lhe traria inúmeras complicações para toda a vida. Entre elas, não iria conseguir andar, seria muda e irreversivelmente cega. Esta grande tragédia uniria Nelson e Lúcia, e ele diria várias vezes que os 2 haviam fundado a sua solidão. Incrível como a realidade consegue ser ainda mais dramática e rocambolesca do que aquela que ele punha no papel. Entretanto, nessa época, Nelson não só começou a vestir melhor, a cuidar da apresentação, por influência de Lúcia, como se tornou uma celebridade na televisão, como um dos comentadores de um programa desportivo. Para o facto de se ter tornado uma celebridade, contribuiu também à adaptação para cinema, umas com sucesso, outras nem por isso, de muitas das suas peças de teatro, ao todo 20, e terem passado na TV Rio 3 novelas da sua autoria. Nelson alcançaria um currículo impressionante, com uma produção a todos os níveis espantosa. Desde os 15 anos de idade fizera reportagem de polícia, futebol, crítica, crónica, conto, folhetim, até mesmo correio sentimental. Trabalhara em inúmeros jornais e revistas, muitos dos quais dos mais conceituados. Era autor de quase uma vintena de peças teatrais, um dos grandes inventores do teatro brasileiro moderno, de romances, filmes e novelas de TV. Era obra. 8 anos depois de ter conhecido Lúcia, separaram-se. Alguns dias depois, Nelson já estaria a viver com outra mulher, Maria Helena, Heleninha, como era tratada, de 22 anos, 35 a menos do que Nelson, sua assistente no jornal. Nesse período, a saúde de Nelson deteriorava-se de dia para dia. A velha úlcera, o coração, tudo acusava desgaste. Foi operado diversas vezes, esteve internado, quase a morrer. Não morreu por um triz, porém ficou muito debilitado. Nelson, que durante anos carregou a fama de tarado, maldito, revolucionário, agora no final da vida era considerado moralista, conservador, reacionário. Foi perseguido pela direita, pela esquerda, pela censura, pelos críticos, por católicos, por muitos que viam nele a encarnação do mal e que o queriam aniquilar. Raramente se ouviu uma voz em sua defesa, uma voz da classe intelectual, progressista ou conservadora. Entretanto, o filho mais novo, Nelsinho, que entrara num grupo clandestino, atuando na luta armada contra a ditadura militar, um regime que Nelson Rodrigues apoiava e defendia, em 1972 acabou sendo preso. Na época, o Brasil era governado pelo general Emílio Médici. Em 1979, Nelson escreveu uma carta aberta, um lancinante apelo, publicado no Jornal do Brasil, dirigido ao então Presidente da República, João Batista Figueiredo, pedindo amnistia para o filho e para os outros presos políticos nas mesmas condições. Depois de Helena, outras mulheres passariam pela sua vida, Malu, Carolina e Ana Lúcia, mas nos últimos anos de existência acabou por voltar a viver com a primeira mulher, Elsa, e esta acabou por recebê-lo como se tivesse estado sempre à sua espera. Morreu de trombose e insuficiência cardíaca, respiratória e circulatória no dia 21 de dezembro de 1930. Tinha 68 anos. 2 meses depois do seu falecimento, Elsa cumpriu o pedido do marido, de ainda em vida gravar o seu nome ao lado dele na lápide, sob a inscrição: Unidos para além da vida e da morte. É só. Gratidão, até à próxima e fique bem.